Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Riqueza em Áudio. Meu nome é Davi Mesquita, sou apresentador e consultor financeiro. E estou aqui para juntos nós atingirmos a prosperidade no sentido amplo da palavra. Obrigado a todos que até aqui têm se inscrito, têm participado dos fóruns, das discussões na comunidade e em outras redes sociais. Muito obrigado a todos. Hoje, nesse exato momento, nós temos 259 inscritos em nosso canal e mais de 20 mil visualizações. Muito obrigado a todos. O tema de hoje é um dos mais pedidos até aqui. É sobre a liberdade financeira. E hoje iremos destacar os principais conceitos e contextualizar para você aí do outro lado e entender sobre as diferenças da independência financeira, da liberdade financeira e que você não precisa ser nenhum milionário para atingir esta condição. Então, a liberdade financeira é você ter recursos para que você realize todos os seus sonhos e supra todas as suas necessidades. Você pode tomar as suas decisões sem que o dinheiro se torne um obstáculo na sua vida. E já a independência financeira, ou seja, a independência total, ela foca na autonomia. Então, ela prevê certos imprevistos e não basta apenas ser milionário, você supre todas as suas necessidades básicas no seu dia a dia ou no seu ano. A liberdade financeira ela tem as seguintes características: a autonomia de escolha, a tranquilidade e segurança, a liberdade versus a independência e o planejamento. O que são cada um desses itens? Isso que é muito importante você entender para que tome suas decisões sem correr o risco de sofrer algum tipo de dano. Então, inicialmente vamos começar pela a autonomia e de escolha. Então você se vê num paradigma de escolher determinado emprego, determinada função, determinado trabalho e você não se sente à vontade. Então o dinheiro não se torna um obstáculo. Isso é a primeira característica que você atingiu a sua liberdade financeira. Tranquilidade e segurança. Então as suas decisões não vão se basear no medo de que falte dinheiro, porque isso não é um empecilho e você possui as suas reservas. E aí vem a questão da liberdade versus a independência. A liberdade ela lhe dá total autonomia nas escolhas que você vem a ter. A independência é quando os seus ganhos, os seus dividendos, todos os seus custos já possuem fundos suficientes para que cubram todas as suas despesas e você não precise mais trabalhar. Então vejam que tem diferença entre liberdade e independência. E aí vem, por último e não menos importante, o planejamento. O planejamento ele se baseia em uma reserva de emergência, em um controle de gastos e uma mentalidade a longo prazo. Então, para você chegar até um propósito, você precisa se adequar até o processo. Então, você faz renúncias, você faz concessões, evita o descontrole, utiliza meios, aplicativos profissionais que lhe ajudem a atingir a sua meta a curto, médio e longo prazo. Então a liberdade financeira ela é o poder de escolha. Então a liberdade financeira é um ponto em que o dinheiro não é um impeditivo para a sua decisão. Então ela se divide em foco, característica e prática. Então o que é o foco? É a possibilidade de fazer as escolhas baseadas em desejos e não apenas em obrigações. Esse é o primeiro ponto do foco. O segundo, a característica é reserva de emergência robusta, graúda,
eu geralmente indico, hoje mesmo, com um grande amigo meu, eu sugeri 12 meses de reserva de emergência para que não tivesse nenhum contratempo na sua vida. E obviamente, antes de tudo isso, é um controle total sobre suas dívidas. Isso é o mais importante para aquelas pessoas que querem atingir a liberdade financeira. Então, o que isso na prática quer dizer? Você pode mudar de carreira, você pode começar um projeto, você pode comprar muitos itens, muitos produtos, objetos, sem sofrer dano algum no seu orçamento. Então, para atingir isso, é muito interessante que se tenha mais de uma fonte de renda para que tudo seja possível e nada seja desnecessário para atingir esse objetivo. Independência financeira, esse viver de renda, é considerado o auge, o ápice da jornada financeira. Por quê? Porque o foco é diferente lá da liberdade financeira. Na independência, é uma sustentabilidade total através do patrimônio. Toda aquela construção que a gente faz, que eu faço com os meus clientes durante a consultoria, é focar em ter mais de uma fonte de renda, possuir uma reserva de emergência e ter um patrimônio garantido. Essas 3 primeiras etapas ou pilastras da nossa sustentabilidade. Então, as características são os ativos, os tipos de investimentos, os rendimentos que supram 100% das suas despesas e das necessidades básicas de vida. Isso é o mais importante para quem busca a independência financeira. Na prática, como isso funciona? Você não precisa mais trabalhar. É diferente da liberdade financeira. Na independência financeira você está no topo. Seria como a aposentadoria muito bem remunerada. Então o trabalho ele se torna uma opção, um prazer, um lazer, uma distração. Então é isso que diferencia a liberdade financeira da independência financeira. Você precisa ser um milionário para ter liberdade financeira? Porque isso a maioria das pessoas é um questionamento geral, é o que a maioria das pessoas perguntam, é o que os clientes têm dúvida até entenderem como funciona a consultoria financeira. Mas não, a liberdade financeira ela é uma construção de uma renda passiva. Então não é um valor absoluto de patrimônio, ela é uma meta de construir ativos. Essa é a principal função da liberdade financeira. Então é para que você não precise mais trocar o seu tempo pelo dinheiro. Então, para quem acha que é bobagem a liberdade financeira, então continua trabalhando CLT por 30, 35 anos, acabando com a sua saúde, abrindo mão do seu lazer, do seu entretenimento, do seu tempo com a sua família. Mas na verdade a liberdade financeira ela se torna um estilo de vida e a pessoa se autocapacita ou ela tem o seu autocontrole frente ao dinheiro e ao seu tempo. Eu sempre vou repetir em toda live, todo vídeo, que a unidade de medida mais cara do mundo e de toda a era é o tempo. O tempo é implacável, inexorável e não volta atrás. Então quando você tem 20 anos e tem um sonho de comprar um carro conversível, mas pelos seus ganhos mensais e você começa a colocar no papel e se dá por conta que só vai ter condições quando atingir um valor X e será apenas com 65 anos, quando não tiver mais condições de saúde, não tiver mais condições físicas, não tiver nem o tupete na cabeça para fazer o vento levar, você vai estar por conta que você vendeu o seu tempo por pouco dinheiro. E o que define a liberdade financeira? O que acontece quando os seus rendimentos cobrem o seu custo de vida. É simples, é assim que se define a liberdade financeira. Então, se você tiver um estilo de vida simples, você vai precisar de um menor tempo para atingir a sua liberdade financeira. Está lá no processo, logo no início do vídeo. Aí nós temos duas formas de ter essa renda. Nós temos a renda passiva, que ela tem que ser maior do que as despesas,
Então esse é o ponto central do equilíbrio financeiro. E focar na renda e não na ostentação. Então, troca de carros, celulares, roupas, muitas vezes viagens. As viagens eu não digo que são tão desnecessárias porque elas fazem parte da cultura, né? A gente adquire cultura, faz conexões, networking, enfim. Eu acho isso muito importante. E aí você precisa calcular a sua meta, o que você deseja fazer para atingir esse objetivo. E antes de atingir esse objetivo, eu quero anunciar os nossos patrocínios. Você que busca aprender a poupar, a investir e a controlar seus gastos, vem junto com a ADM Financial Planning. Tá? Você que planeja seus sonhos e pretende guiar suas conquistas, nós estamos para ajudá-lo, para auxiliá-lo, obviamente com agenda marcada e com uma reunião de diagnóstico para explicá-los que não tocaremos em um centavo do seu dinheiro. Nós também temos o apoio da CriptoSeguro, do analista e operador Lucas Micho. Você que já tem uma noção ou que quer aprender a operar criptomoeda, índice e dólar, entre em contato com o Dólar Seguro e a CriptoSeguro do Lucas Micho. A descrição vai estar logo abaixo e ao final de cada vídeo. Então você aprende a controlar o seu dinheiro e você aprende a alavancar o seu dinheiro com a ADM Financial Planning e com a CriptoSeguro. Então vamos lá. Os pilares para conquistar a autonomia. Então, primeiro, educação financeira. Segundo, planejamento financeiro e disciplina. Terceiro, investimentos em ativos. Você que tem dificuldade, repito, a ADM Financial Planning oferece esses serviços para você que não tem tempo, você que não entende, você que prefere deixar que alguém tome conta enquanto você trabalha, enquanto você viaja, se diverte com a família. Existem profissionais como eu que operam nessa área e nesse nicho de mercado. O que seria educação financeira? Seria entender que os ganhos e gastos são os primeiros passos para o autocontrole. O planejamento e a disciplina eles servem para consolidar a base financeira para garantir o futuro. E os investimentos em ativos é aportar regularmente, mensalmente, anualmente, ativos ou opções que gerem rendas no futuro. Então, se você compra um carro e esse carro não for para viagem, para carro de aplicativo, para transporte, esse carro vai gerar um passivo e não um ativo. Se for você comprar um celular e esse celular não for para o trabalho, não render ativos, você vai perder porque o celular você não vai mais lucrar com o que você pagou. Então é dessa forma que a gente controla, que a gente exemplifica a questão de ativos. E a liberdade financeira não precisa da aprovação social, não precisa da aprovação familiar, não precisa do aval ou selo de nenhum colega, vizinho ou amigo. Basta você focar no objetivo principal, que é atingir a liberdade e a independência financeira, que isso vai gerar qualidade de vida e muito mais tempo para você se divertir, ou se divertir com amigos ou com familiares, mas enfim, você tem a autonomia de atingir os seus objetivos e se realizar como pessoa. Bom, a educação financeira nada mais é do que um processo para gerenciar o seu dinheiro. Você aprende a poupar, você aprende a investir, você aprende a tomar decisões, até decisões mais conscientes que visem essa estabilidade e autonomia. E hoje na nossa sociedade é muito difícil porque temos dois pontos principais, o consumismo e o imediatismo. Então, esses são os dois pontos que mais ferem e retardam o crescimento financeiro e patrimonial das pessoas. Ainda a educação financeira ela envolve em criar um orçamento para controlar essas despesas, sejam elas fixas ou variáveis, e lhe ajudem a impulsionar
para a saída do vermelho das dívidas. Então, libera espaço para investimentos no futuro. Então, as dicas financeiras mais importantes que vocês precisam. Primeiro, é um diagnóstico financeiro. Traçar um perfil do que você realmente precisa e seja necessário, tá? Segundo, controle de gastos. Então, uma das regras que eu mais aplico é a regra do 50-30-20, que é o que é essencial, os desejos e os investimentos. Terceiro, não menos importante, fica por conta da reserva de emergência. Então, se você construir uma reserva de emergência de 12 meses, você garante que qualquer percalço na sua vida, você não seja surpreendido. Você está precavido através da sua reserva de emergência. Se você tem empresa, você precisa de um capital de giro. Você precisa de um dinheiro que não precise mexer no seu caixa e comprometer o seu pagamento, o pagamento das suas despesas da empresa e nem dos seus funcionários. A inversão da ordem. Primeiro você recebe, investe primeiro, paga as contas e você usa o restante, se sobrar. É difícil, né? Mas é muito possível. E por último é o consumo consciente. Então, você pode muito bem, para não ser necessário se descapitalizar, utilizar o cartão de crédito e todos os benefícios que o cartão de crédito tem a oferecer. Eu ainda vou fazer um vídeo somente sobre o uso do cartão de crédito para mostrar para as pessoas que o cartão de crédito ele é favorável quando o uso dele é consciente e no crédito à vista e todas as vantagens que determinados bancos oferecem. Pois bem, muitos sabem que eu tenho formação na área da saúde e eu costumo falar sobre o desenvolvimento pessoal, sobre a inteligência emocional, sobre a educação financeira principalmente e seus investimentos. E eu quero falar um pouquinho sobre a parte emocional. Quais são os benefícios que você tem quando você está com as contas em dias? E principalmente eu quero falar direcionado ao público masculino. Todo homem que está no vermelho, todo homem que possui grandes dívidas, todo homem que é pai de família, ele não dorme direito. Então, pense muito bem como está a sua vida, sua saúde física, mental e financeira. Você precisa de um equilíbrio para enfrentar guerras que não sejam tão difíceis. Porque sempre teremos nossas batalhas diárias, mas se um desses 3 pontos estiver em desequilíbrio, você não dorme direito. Então, quando você está bem, você consegue conquistar os seus objetivos, né, de longo prazo, quando você tem independência financeira e possui uma melhor capacidade de lidar com certos imprevistos, porque tudo na nossa vida envolve o dinheiro. Você não vai ser melhor ou pior se tiver dinheiro. Se você é uma pessoa boa, você se torna melhor. Se você é uma pessoa ruim, você se torna uma pessoa mais ruim. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é o que as pessoas fazem com o dinheiro. Então, quero trazer 2 casos para vocês aqui. Eu possuo alguns clientes. Eu tenho um cliente que ganha em torno de R$4.000 e tem um cliente que ganha em torno de R$22.000. Você sabe qual é o cliente que está quase atingindo a sua meta? De R$4.000. Por quê? Porque esse cliente aplicou a regra do 50-30-20. Por que eu quero contar esse caso para vocês? Porque quanto mais se ganha e não se tem a inteligência emocional para assumir essa quantia significativa de dinheiro, a pessoa deslumbra, a pessoa se torna consumista e o banco libera mais crédito. O banco é ideal quando você não precisa dele, porque se o banco oferece uma linha de crédito, uma carta de crédito, um empréstimo, um crédito minuto, um cheque especial, um aumento do limite da sua conta, ele induz você a gastar mais. Quando você tem uma menor quantia de dinheiro e você faz um excelente uso do mesmo, você entende
que pode demorar um pouco mais, mas você atinge os seus objetivos. Você sabe que a partir do momento que você ganhar mais, um aumento, um bônus, você sabe o que fazer com o dinheiro. Quando esse dinheiro cai do céu, muitas vezes a pessoa não está preparada. Haja visto os ganhadores da Mega Sena, haja visto os ganhadores de promoções, eles não estão preparados. Então quando você se forja, quando você entende que o dinheiro é uma ferramenta, que o tempo não volta atrás, você aprende a ter mais consciência e pulso firme nas decisões. Esses 2 clientes que eu possuo, eu estou conseguindo tirar o cliente B, o de R$20 mil, do vermelho. Mas tivemos que fazer concessões com carros, viagens, gastos com comida fast food, com jantares e principalmente com despesas desnecessárias. Quando você faz um orçamento mais enxuto, você entende que existem alguns streamings que oferecem melhores serviços, streamings de música, academias que são um pouco mais básicas, e o seu carro, a utilização dele é somente para ir do ponto A ao ponto B, você entende que você sai daquela bolha consumista. Você precisa se divertir. Você seguindo a regra de 50, 30, 20, você vai entender que 30% do seu orçamento você investe em você mesmo. Você pode comprar livros, você pode comprar livros sobre investimentos, você pode comprar sobre romance, você pode, enfim, sobre N fatores. Você pode ir ao cinema, você pode jantar, mas não precisa ser todo dia, não precisa ser a qualquer momento, e você sabe que existem diferentes restaurantes que oferecem o mesmo serviço, alguns mais em conta, e as pessoas não estão preparadas para isso. Quando o dinheiro vem de uma forma muito fácil, ele acaba esvaindo de uma forma muito fácil. O meu cliente A, ele teve uma noção quando eu mostrei diversos exemplos, ocultando obviamente os nomes dos clientes. E ele entendeu que ele poderia diminuir uma condução para ir até o trabalho, levar a quentinha para o trabalho, diminuir gastos com compras desnecessárias de lanche, levar uma térmica com a sua bebida, fosse o refrigerante, um chá, um café. E esse cliente, em um curto espaço de tempo, atingiu o seu objetivo. E repito, apenas fazendo investimentos em renda fixa. O que eu quero trazer de aprovação para vocês? Que diferentes classes sociais, tendo uma mentalidade sólida e um foco principal em seu objetivo, pode ser atingido sem necessariamente ser milionário. Onde se iniciam os investimentos? Eu quero deixar bem claro que a minha percepção não representa a verdade absoluta sobre a perspectiva total. Os cônjuges, o marido e a esposa, precisam estar em sintonia para que esse projeto de liberdade financeira da família funcione. Eu vou falar em termos de família. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão casadas, seja um matrimônio oficial ou não, mas moram juntas. Se o marido ou se a esposa andarem por caminhos opostos, o projeto não funciona. Se a criança não entender que não é todo dia que ela pode comprar um brinquedo novo, comprar um lanche, uma comida diferente, comprar uma roupa nova, peça nova, celular novo, ela não entender isso e os pais não souberem educar de onde vem o dinheiro, é muito difícil dessa família ter um sucesso, essa família poder dividir dias melhores e acabarem se divertindo. Sempre haverão riscos, sempre haverão imprevistos, sejam crises econômicas, emergências pessoais ou conflitos exteriores, guerras, e vão refletir no aumento do combustível, no aumento dos alimentos, no aumento da luz, no aumento da água,
que são as nossas despesas básicas. Mas você que está aí do outro lado precisa estar atento que se você tiver reserva de emergência, tiver reserva de valor, tiver patrimônio e tiver investimentos, você estará um passo à frente dos demais. Pois bem, meus amigos, acredito que para hoje era isto. Quero agradecer novamente a todos que se inscreveram no canal, todos que estão fazendo esse projeto dar certo. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Lucas Michel, lá de Porto Alegre, do meu amigo Afonso, policial militar lá do Rio de Janeiro, para minha amiga Etiane, fisioterapeuta do Ceará, para minha amiga Nicore, lá, promotora lá na Bahia, em Salvador. E quero agradecer a todos os demais com as mensagens de carinho, de estima, de sucesso, que graças a Deus o nosso projeto está indo muito bem. Um grande abraço para todos e até a próxima.